Você provavelmente já ouviu que, com esse cara aqui na presidência, o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. Mas posso te falar uma coisa? É o contrário. Quem realmente traz o risco de uma venezuelização não é ele, é esse outro. Sabe por que a confusão? Por alguns motivos. Um é proposital. Uma das características de um político demagogo, e Bolsonaro é demagogo, é que ele mente à vontade para criar a impressão, a ilusão que deseja. No caso, criar medo a respeito de um governo de esquerda. Bobagem. Em democracias, às vezes a esquerda manda, às vezes é a direita, e elas ficam mesmo se alternando. Isso é o normal. A segunda razão é que, bem, a Venezuela é uma ditadura de esquerda. E o PT é um partido de esquerda. Então, se você olha de uma forma muito simplista, pode até achar que o que faz da Venezuela uma ditadura é o fato de que é de esquerda. Mas não é. Existem ditaduras de todo tipo. Existem ditaduras de esquerda, como Cuba, Venezuela, a China. Existem ditaduras religiosas, o Irã, a Arábia Saudita, a Turquia já está seguindo esse caminho. Existem ditaduras que são de direita. A Rússia, por exemplo, Belarus. A nossa ditadura aqui, a ditadura militar, era uma ditadura de direita. O que faz de um país uma ditadura não é a ideologia. É o fato de que as pessoas não têm liberdade. Agora, há ditaduras e há ditaduras. Quando a gente entende o que Hugo Chávez fez para tirar lentamente a liberdade do seu país, olha o que Jair Bolsonaro está fazendo, logo entende onde está o risco. Gente, só mais 2 segundos antes de entrarmos direto no assunto. A ameaça à democracia brasileira está aqui, nos vídeos da internet, nos zaps, nas redes, num espaço que está completamente dominado pela extrema-direita e pela desinformação. O território para brigar pela democracia é esse aqui, o digital. Esse é o território que precisa ser ocupado. Aqui no meio é isso que nós estamos fazendo, produzindo para o território digital. O que sustenta o nosso trabalho são as suas assinaturas. Assine o meio, são R$10 por mês, é um chope. O link está aqui na descrição. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Hugo Chávez se tornou conhecido de todos os venezuelanos quando era um jovem tenente-coronel e liderou uma tentativa de golpe de Estado contra o velho presidente Carlos Andrés Pérez. Isso foi em 1992. Por quê? Pérez era corrupto e, olha, o golpe fracassou, mas o presidente ele foi afastado por corrupção depois. Pois é, Chávez apareceu dizendo que ia usar força para acabar com a corrupção. Em 1997, Chávez criou o movimento Quinta República para sair candidato a presidente. Era um partido cheio de militares que pregavam um nacionalismo forte. Olha, era bandeira da Venezuela para todo lado. Por isso, pegaram como símbolo Simón Bolívar, um general que havia sido fundador do país lá no século XIX. É por isso que depois o regime foi chamado de bolivarianista. Aí ele saiu candidato a presidente. Era um nanico que ninguém levava a sério. Só que Chávez cresceu. Os venezuelanos estavam cansados dos políticos tradicionais. Estavam cansados de uma democracia que já durava mais de 30 anos, mas, francamente, era muito corrupta. E a economia, ela não estava bem. Havia muito desemprego. Então ele concorreu e foi eleito com 56% dos votos. Naquele tempo, isso foi em 1999, o nosso presidente aqui, Jair Bolsonaro, era um deputado federal. Sabe o que ele disse? Que Chávez era uma das esperanças da América Latina. Claro, militarista, nacionalista, como Bolsonaro não ia gostar? Ó, entre aspas, ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 1964. Foi isso que disse Bolsonaro. Pois é, ele estava certo. Ele ia acabar com a democracia. Porque, olha, Hugo Chávez tinha um plano, ele queria poder. Acontece que numa democracia, mesmo que você seja presidente da República, você não tem poder total. Porque a Suprema Corte tem muito poder também, e o parlamento, idem. Numa democracia, ninguém tem poder demais que esteja concentrado nas suas mãos.
Como que ele podia mudar isso? Só tem um jeito. Começa falando mal da Constituição. Esse aqui é o pulo do gato, tá? Para você destruir uma democracia sem um golpe de Estado, só tem um jeito. Mudando a Constituição. Mudando de um jeito tal que você tire a espinha democrática dela. Ou seja, concentre todo o poder numa pessoa só. Chaves aproveitou que era popular e convocou um plebiscito para escrever uma Constituição nova. Menos de 40% dos venezuelanos votaram, mas os que foram votaram chavistas. Ganhou a ideia de convocar uma constituinte. Quando a população está distraída, quando a maior parte das pessoas não está realmente entendendo o que está acontecendo, a democracia ela vai embora. As pessoas acham que ela está aí faz tanto tempo, que ninguém a perde, mas não, ela vai embora. Sem gente votando, sem gente prestando atenção, ela se esvai. A coisa da distração é tão séria que depois ele fez outro referendo com regras novas de como votar. Pois é preciso mudar as regras de como as pessoas votam. É preciso ficar batendo no sistema eleitoral. Com as novas regras, quando a Assembleia Constituinte foi eleita, seus deputados, os do Chaves, tiveram 60% dos votos, mas ganharam 90% das cadeiras. Aí foi festa. A nova Constituição mudou a maneira como funcionava a Suprema Corte. Acabou com o Senado. Aumentou o tamanho do mandato presidencial para 6 anos. O presidente passou a ter poder absoluto sobre as Forças Armadas e todos os generais se esbanjaram. Ele encheu o Supremo de gente sua. Aí foi eleito, reeleito, eleito mais uma vez, só saiu morto. Seu vice Nicolás Maduro continua lá, cheio de generais à sua volta. A imprensa da Venezuela acabou, foi esganada economicamente. Os empresários fugiram para Miami, os professores, os doutores também fugiram. O país ficou sem inteligência. Opositores, uns presos, uns torturados, a maioria deles intimidados. Uma ditadura. Agora, nesse domingo, os brasileiros foram às urnas. O centro e a centro-direita foram dizimados no Congresso Nacional. Só os fisiológicos do centrão e os bolsonaristas se elegeram. Na Câmara ficaram eles de um lado, um centro desse tamanho, mais uns 150 da esquerda e centro-esquerda. O bolsonarismo elegeu o Congresso mais fisiológico e extremista da história da democracia brasileira. Isso quer dizer o seguinte: lembra qual é o truque? Mudar a Constituição e mudar a composição do Supremo? Com essa maioria que ele terá, Jair Bolsonaro, se reeleito, conseguirá, enfim, fazer o impeachment de 1 ou 2 ministros do Supremo. Vai começar pelo Alexandre de Moraes, depois Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que se cuidem. Sem eles, Bolsonaro nomeia mais 2, 3, e mais 2 por aposentadoria. O Supremo está dominado. Hoje a Câmara já não resiste mais a Bolsonaro. Quem põe limites na Câmara é o Senado. Só que acabou. Mais de metade dos senadores eleitos são bolsonaristas. Eles mudam a correlação de forças. Então, as duas juntas, Câmara e Senado, poderão fazer o que o presidente quiser, inclusive mexer na Constituição. Algumas coisas são cláusulas pétreas. Para mexer nelas, só fazendo uma nova Constituição. Mas isso se faz. Um governo nacionalista, militarista, com bandeiras do Brasil por toda parte, controle sobre o Supremo e sobre o Congresso. Foi exatamente o que Hugo Chávez fez. Você tem medo da venezualização do Brasil? Esse cara aqui está com a faca e o queijo na mão para entregá-la. Só precisa de uma coisa: se reeleger presidente do Brasil. A eleição era em um pouco mais de 3 semanas.